Olá, eu sou Cris Favarã, do projeto Tecendo Amor, e hoje eu vou bater um papo com a Mari sobre constelação, o olhar da constelação para o tratamento oncológico. Deixa eu ver se ela já chegou, tá aqui. Foi. Oi, Mari, Oi, amiga, tudo tudo bem? Estava bem? aproveitando aqui para chamar algumas pessoas. Deixa eu só convidar mais aqui para todo mundo acompanhar esse trabalho bonito do projeto. Então, não pode deixar o pessoal de fora, né? Exatamente, tem que Quanto mais convidar todo gente mundo. assistir, acompanhar, saber do que se trata, como que pode estar trazendo o olhar da constelação para o momento do tratamento, é muito importante. Só Muito. mais aqui, Deixa eu a chamar gente aqui já também. tá? Vamos convidar todo mundo. Essa live vai ficar gravada, mas quem tiver presente tem a oportunidade de tirar dúvidas. E a gente Exatamente. sabe, Conhecer um né? pouquinho mais sobre o trabalho, né? Sobre a constelação, sobre o olhar dela para esse momento tão desafiador que é o tratamento oncológico. E saber que não está sozinho, né? Que tem muitas pessoas para apoiar nesse momento Ex- e que também existem outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Exatamente. Eu acho que esse é o principal, né? Para quem ainda não conhece, o projeto Tecendo Amor é um projeto que atende pacientes oncológicos, né, em tratamento oncológico, de forma gratuita, através de terapias integrativas, terapias com um acompanhamento, né, psicológico, através de oficinas que acontecem semanalmente. E é muito interessante ver a evolução, né? A pessoa chega no projeto com um olhar muito diferente, né? Se sentindo sozinho, sem saber como lidar com isso, e de repente ela encontra ali o apoio necessário, né, para olhar para isso e ressignificar esse momento. Exatamente. Eu costumo dizer que no primeiro momento, Mari, quando a gente recebe o diagnóstico de câncer, e você sabe disso, que você acompanhou o meu momento, né? Você estava do meu lado nesse momento. A primeira ideia que a gente tem, né? Principalmente se você não tiver um olhar mais aberto mesmo para enxergar o que tem por trás disso, o primeiro olhar você fala assim, caramba, já foi, né? Não tem mais jeito. E aí, com o passar É, do tempo, com ressignificando, né, tudo isso, você começa a olhar de uma outra forma. Você começa a entender sim, sim. melhor, né, esse processo e Uhum. ele já não é mais algo que te assusta tanto, né? Exatamente. Antes da gente entrar no assunto das constelações, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Você é terapeuta do projeto também, né? Atende as meninas e os meninos que integram o projeto Tecendo Amor. Fala um pouquinho do seu trabalho, Mari. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Mariana, eu sou terapeuta, facilitadora de constelações. E dentro do projeto eu trago esse olhar das constelações a partir da questão que a pessoa está vivenciando. Então, a constelação, ela vem nos mostrar o que está por trás de uma questão, aquilo que a gente não vê. Nós estamos falando especificamente da questão de pacientes em tratamento de câncer, mas a constelação ela abrange para todas as áreas da vida. Então, se a pessoa tem uma questão de problema de relacionamento, questão profissional, enfim, a constelação ela atua em todas as áreas da vida, ela é para todo mundo, só que nem todo mundo está pronto para a constelação. Então, é um ponto muito importante que a gente tem que estar trazendo aqui, para ninguém entrar com um pensamento mágico de que vai fazer uma constelação e que a vida vai mudar e que ela vai acordar totalmente curada. Não é assim, porque todo o processo começa interno. Se a pessoa não está disposta a trazer um novo olhar a partir da alma dela,
vai ser só mais um processo terapêutico, infelizmente, porque ela não opera milagres, né? Ela traz a consciência e quem faz a mudança somos nós. E se nós estamos dispostos a mudar, se a pessoa ela olha aquilo e fala, não, entendi, então agora eu vou mudar a minha postura, aí sim a constelação opera um milagre, mas ela precisa da nossa participação. Então, resumidamente é isso, né? Dentro do projeto, a gente traz esse olhar das constelações e bora lá, né? Quais são as questões que a gente pode estar ajudando as pessoas, tirando dúvida. Gente, para variar, tá passando um carro barulhento aqui. Vai ficar aí um. Só para variar um pouquinho. Faz parte. Faz. Não, e aqui faz muito parte, porque todo dia é muito. Mari, eu percebo, né, um dos primeiros processos terapêuticos que eu fiz quando eu descobri o câncer foi a constelação familiar. Né? Durante a formação ainda, você estava presente. Eu percebo, né, o quanto ela foi significativa no meu processo, né, no meu caminhar. Nesse dia eu escutei uma frase que eu carreguei pelo meu tratamento todo e eu sigo carregando ela para a vida, assim, porque eu achei que ela fez muito sentido para mim, né, durante toda a jornada. Eu lembro que a Selma me dizia assim, Cris, você tem a doença, mas não está doente. Não se permita adoecer, né? E o tempo todo eu olhava para isso e eu dizia, olha só, ela tá aqui, mas você não tá doente, né? Ela tá aqui por alguma razão, ela veio te mostrar alguma coisa, né? Ela veio fazer com que você olhasse para algum momento, para alguma situação. Então, assim, é só essa a função dela, né? Não deixe que ela ocupe um lugar maior na sua vida. Exatamente. E eu falo muito isso para as meninas quando eu faço o primeiro contato com elas, né, o primeiro atendimento. Uma coisa que eu observo algumas pessoas, né, o câncer volta. E aí, sim, às vezes ele volta mais de uma vez, né? sim. E aí eu hoje olho para isso e digo, gente, o que será que a gente, né, tá deixando passar? O que será que a gente ainda não tá conseguindo olhar, né, que faça com que ele volte para lembrar que tem alguma coisa ali ainda que precisa ser vista, né? A constelação ajuda muito nesse sentido também, né, a trazer um olhar mais esclarecedor sobre aquele momento. Exatamente. E um olhar até mais cuidadoso consigo, né? Com aquele momento. Porque a doença, né, ela vem sinalizar algo que está por trás, né? Então, ela é só um sintoma do que ficou em desordem, seja na nossa vida, seja no nosso sistema familiar. A constelação, ela tem que sempre estar olhando para o todo, para o sistema familiar. A partir do momento que a constelação, ela está firmada em 3 pilares, que é o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio, sempre que a pessoa vai me trazer a questão, eu vou olhar primeiramente para as ordens do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Como é que está a sua relação com o seu sistema familiar? Então, a gente vê muitos pacientes com câncer e que tem problemas com os pais, tem problema, né? Tem acumula uma mágoa muito grande com a mãe, com o pai, nega esses pais, né? E, além disso, tem as lealdades familiares. Então, muitas vezes, esse paciente ele está numa lealdade com um avô, com uma avó, com um tio, com uma tia, com algum ancestral que, por algum motivo, teve um destino difícil, esse destino que é difícil que a gente fala, uma pessoa que faleceu cedo, que teve acidente, que ficou muito doente. São essas situações que não deixam a pessoa caminhar na vida com tanta leveza. E aí, essa lealdade faz com que, por amor, a gente traga o destino daquela pessoa para a nossa vida. E na constelação, eu sempre digo, é tudo por amor.
Só que tem o amor saudável e o amor que adoece. E quando a gente está num padrão que repete, né, tá nessa lealdade familiar, ela tá num amor que adoece. E quando você entra numa, olha, né, traz a sua questão para a constelação e emerge aquilo que você não estava vendo, você tem a possibilidade de ir para o amor que cura, para o amor saudável. Mas vai depender de você. Eu tenho o caso das meninas que fizeram atendimento comigo, inclusive a sua xará, a Cris, que ela vira e mexe, ela me manda os relatos dela, porque ela foi muito incrível a constelação dela. Primeiro, ela estava totalmente presente, ela estava totalmente aberta, ela estava entregue àquele momento. E ela tá, né? E ela, o câncer dela é um câncer de mama. E aí, quando abrimos a constelação dela ali, mostrou-se o quê? Uma lealdade muito forte com uma tia que havia se suicidado. Olha Olha que isso. forte. E junto com essa questão da tia, tinha um amor muito grande pelo pai, irmão dessa tia. Então, ali a gente encontrou duas dinâmicas: uma lealdade a essa tia, que faleceu muito jovem, e um amor pelo pai que sofria pela morte dessa tia. Então, ela entrava na dinâmica do eu faço por você. Então, deixa que eu sofro por você, papai. E foi muito bonito o processo, né, dela, né? O quanto que aquilo trouxe uma força para ela. Muito. Porque ali ela conseguiu ver que ela estava, né, primeiramente fora do lugar dela, né? Porque quando ela vai nesse movimento de lealdade com a tia, de querer, né, repetir um destino difícil de uma tia, ela não foi o mesmo difícil, ela não se suicidou? Lógico que não, mas ela trouxe para a vida dela, inconsciente, uma doença que também trazia o mesmo sofrimento, né, que o da tia dela. Porque para a tia dela chegar nesse ponto, ela estava sofrendo para Exatamente. chegar a se suicidar. E por amor ao pai, ela pegava todo o sofrimento do pai e trazia para ela, achando que ela salvaria. Só que aí a gente entra o quê? Na hierarquia das ordens do amor, hierarquia, né? Não tem como ela sofrer pelo pai dela, não tem como os filhos sofrerem pelos pais, não tem como os descendentes sofrerem pelos ancestrais. Isso vira o quê? Uma prepotência, uma arrogância. Porque se eu pego e falo assim, não, eu sou mais forte com meu pai, eu sou mais forte com a minha mãe, eu dou conta disso. É muita arrogância, muita prepotência, né? E por outro lado, teve atendimentos em que a pessoa ainda não estava no momento dela. Então, ela não estava pronta a deixar aquilo que passou, sabe? Ela não estava pronta a realmente deixar com a pessoa o que era dela, né? Então, teve problemas com relação aos pais. Eu lembro direitinho que ela falava, sempre que eu inicio a sessão, eu trago uma meditação, um exercício que já vai trazendo as percepções. E numa fase da vida dela, que era da adolescência, ela, né, o corpo dela já trouxe algo que me chamou a atenção. E aí eu perguntei para ela o que tinha acontecido naquela fase da vida dela. E ela disse assim: quem tinha que me proteger não me protegeu. E eu respeito a pessoa. Se ela quiser falar, ela me fala. Se ela não quiser falar, ela não fala. Mas eu já tinha entendido o que aconteceu ali. E ela não estava disposta a deixar aquela história para trás. Ela não estava disposta a olhar os pais como as pessoas que deram a vida. Porque na constelação a gente olha para o essencial. Os Sim. meus pais me deram a vida. Se eles não foram os pais perfeitos, ok, mas eu estou viva a partir deles. Ah, mas eu não conheci os meus pais. Mas você veio Sabia. veio de um Uhum. pai e uma mãe. Ah, mas eu fui adotado. Mas antes de ser adotado, você veio de um pai e uma mãe. Então é sempre para o essencial. E nem sempre as pessoas estão dispostas a olhar para a vida e deixar essas situações que geraram tanta tristeza. E quando a gente fala de tomar os pais, de olhar para o essencial, não quer dizer que você vai conviver com seus pais, porque eu sei que existem pais difíceis que não dá para conviver, mas reconhecer que a sua vida partiu deles
é o primeiro passo para a cura. Exatamente. Outro dia eu estava vendo, né, uma menina até falando, ela disse assim, ah, então eu vou ter que amar agora, né? Não é o amar, né? É o honrar mesmo, é o respeitar a história deles, a trajetória deles. Eu digo sempre isso, e hoje, né, depois de ser mãe, a gente começa a olhar de uma outra forma, né? A gente tem, a gente tem Exatamente. um outro olhar, porque a gente começa a entender melhor até o que a gente passou enquanto filho, né, enquanto filha. Uma coisa que eu percebo, Mari, e tenho percebido cada vez mais, é o quanto as pessoas que chegam com câncer têm, tem um. Como é que eu vou dizer? Não consigo encontrar a palavra aqui. Mas elas chegam para mim e o discurso é bem parecido, né? Quando eu pergunto assim, você é uma pessoa que se doa muito? Uhum. 99,9% diz que sim. Aí eu pergunto para elas, né? Você acha que vai resolver tudo, que traz o problema do mundo para você resolver? Todo mundo diz que sim. Porque a sensação que eu Exatamente. tenho é que quando a gente chega a adoecer, né? A gente ficou tanto naquele lugar de manda para mim que eu resolvo, de manda para mim que eu resolvo. E aí você estava falando da prepotência em relação aos pais, né? E eu acho que entra isso também, de querer dar conta também dos pais e querer dar conta, né, da família toda. E na verdade não é esse o nosso lugar, né? Acho que quando a gente se coloca no nosso lugar, a gente também tende a se curar mais rápido, né? Sim, porque quando a gente se, porque quando a gente se coloca no nosso lugar, por exemplo, eu estou no meu lugar de filha, eu estou no meu lugar de mãe, nessas situações, estou no meu lugar de esposa, estou no meu lugar de amiga, eu estou no meu lugar de força. Agora, se eu quero tentar ser a salvadora do mundo, né, deixa que, joga a bola que eu resolvo, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo, eu me coloco no lugar de importância, né? Eu sou muito forte, deixa que eu resolvo, né? Olha, aquela pessoa ali, ela dá conta de tudo. E aí ela entra o quê? A gente vai entrar nas ordens da ajuda, né? Porque para ajudar, não é simplesmente sair ajudando todo mundo, existem ordens. Precisa saber se aquela pessoa quer ajuda. Precisa saber se você está pronto para ajudar aquela pessoa, né? Não pode sair achando aí que você vai salvar o mundo, porque aí você vai adoecer, porque você está perdendo o seu lugar de força. E aí você se acha muito importante, muito poderoso, muito poderosa, porque você dá conta de tudo. A Mulher Maravilha, né? Entra naquela questão de que eu consigo ser tudo, mas no final você está, né, adoecendo aos poucos. E, e é muito interessante, porque quando a gente também entra na questão, né, mas será que somente com isso eu vou, que nem você, quando recebeu o seu diagnóstico, a Selma falou, você tem a doença, mas você não está doente. Por quê? Porque você já, consciente ou inconsciente, você já manda os comandos para as suas células, né, não entrarem na doença. E a gente tem o poder de regenerar as nossas células. São 10 trilhões de células, né, trabalhando pelo nosso corpo. Então, conforme o nosso pensamento, conforme as nossas ações, conforme as nossas palavras, conforme os nossos sentimentos, na constelação tem muito a ver com o sentimento, a gente pode sim se curar. Mas vai depender de cada um. Você tem também, eu sei que você usa no seu trabalho, além das constelações, técnicas de EFT. Isso também ajuda muito, né? Muito, muito, porque uma está conectada com a outra, né? Porque na constelação você olha aquilo que estava oculto, né? Dentro do seu sistema familiar. E aí cada campo é um campo, cada família é uma família. E quando eu trago para FT, a gente vai trabalhar aquilo que ficou guardado dentro de você. Então, as mágoas, os sentimentos negativos, as crenças limitantes, as memórias, muitas vezes aquela memória sua de infância, ela está guardada aí dentro. Ainda que você
ache que tenha esquecido, mas ela está aí vibrando dentro de você. Então, a gente vai trabalhando isso, né, a partir da FT, que é Emotion Freedom Technique, ou técnica de liberação de memórias, e que você vai liberando isso a cada rodada. E é muito interessante. Ontem eu estava fazendo uma cliente, e aí a questão dela não tem nada a ver, né, com o tratamento de câncer, tem a ver com insegurança, relacionamentos. E aí eu trago também as cartas terapêuticas, né? Eu São trago junto com ela, incríveis. então a cada rodada eu vou trazendo, ela vai saindo, eu vou tirando, né? Não é baralho, não é tarô. São cartas desenvolvidas, né, para trabalhar com o nosso inconsciente. E é muito incrível. E aí, numa das rodadas, a gente chegou, sabe, numa questão em que nunca tinha passado pela cabeça dela. Ela nunca tinha associado isso, que é uma tia que ficou solteira, cuidando da mãe. E hoje ela se vê na mesma situação. Olha isso. Olha. E aí a gente começou também a trabalhar isso, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que ela tem um dedo podre, que não consegue achar o cara ideal, enfim, ela vai colocando várias situações, mas que está num olhar muito aqui, ó, tá muito no horizonte, né? Tá muito horizontal. Então, a gente vai entrando numa questão muito mais vertical. A gente vai olhando para dentro e vai liberando, vai olhando para dentro e vai liberando. E, mais uma vez, é importante que a pessoa esteja disposta a olhar para isso para conquistar o novo. Porque Senão, não adianta, se a pessoa não estiver disposta, ela vai passar a vida inteira dela fazendo 1 trilhão de terapias e eu só vai ficar costumo, eu patinando. costumo dizer que a pessoa quando entra, né, quando ela quer olhar para isso, porque assim, quando você busca uma terapia, né, ou com um psicólogo, ou uma terapia integrativa mesmo, através da constelação, através de reiki, através de cristais, você busca aquilo com a intenção, né, de resolver a situação. Esse seria, né, o caminho ali, o melhor caminho. Porque você buscar isso por buscar não vai acrescentar. É mais do mesmo. É melhor ficar Exatamente. em casa, né? No sofá vendo TV. Agora, é muito Né? Porque mágico. senão você vai se frustrar. Porque também tem isso. Se você não está pronto, você vai se frustrar. Aí você vai falar que é a técnica, que é o terapeuta. Você vai procurar os culpados, Sim, como você faz com seus ancestrais, né? Como você culpa o pai, como você culpa a mãe, como você culpa o chefe. Olha como você vai transferindo. exatamente. E eu percebo que assim, quando você realmente, né, porque, e vou falar agora por mim, pela minha experiência, né, enquanto paciente oncológica, é claro que nem tudo é simples, né? Você tem Tem os que ter momentos um de olhar dor. bem profundo até para tudo aquilo que você tá vivendo, né? Eu tive que olhar muito para dentro durante o meu tratamento. Conseguir resolver tudo? Claro que não. Ainda tem muita coisa ainda para ser resolvida. Mas eu percebo que quanto mais eu me trabalho, e mesmo sendo terapeuta, tem que ficar claro que o terapeuta também se trabalha o tempo todo. O terapeuta faz terapia o tempo todo, né? É, Então, é, quanto mais eu me trabalho, mais eu percebo coisas que precisam ainda ser ressignificadas. A grande diferença é a vontade de resolver, né? É o olhar para aquilo e falar assim, exatamente. peraí, se apareceu isso, né? Vamos olhar para isso de uma outra forma. Vamos analisar isso Uhum. melhor, porque não adianta nada a terapia te apresentar ali alguma coisa, como a constelação, né? Você vai olhar para alguma coisa, vai trazer alguma informação, e aí você fala, ah, tá, tudo bem, tá aqui a informação. Se você não fizer o movimento, né, para resolver aquilo, de olhar para aquilo, a constelação foi uma conversa. Ela não Exatamente. traz né, a essência dela acaba que se perde ali naquele processo, não é? Sim, sim. E assim, né?
E eu entendo completamente. A minha mãe, né? Ela, 18 anos, trata um câncer, né? Ela descobriu um câncer de mama, e aí teve metástase. Então, até hoje, né, tem um tratamento contínuo, né? E das partes do corpo que acabou ficando. Então, ela sente dores, né? Já teve momentos em que a gente achou que realmente ela fosse morrer. E mas ela mesma fala, ela assim, sabe, eu não fico olhando para ele, eu não fico parada, sabe? Eu vou lá e vou fazer as minhas coisas para não ficar pensando e continua fazendo tratamento, tudo isso. Então, imagina, 18 anos nisso, né? Imagina se ela parasse a vida dela por 18 anos, Exato. ficasse chorando, lamentando por 18 anos. Não, ela tá ali e você toca a sua vida, fazendo o que precisa ser feito. E aí, quando a gente, né, ampliando, né, trazendo o olhar das constelações mais uma vez para isso, semana passada eu estava assistindo um programa na TV Cultura aqui em São Paulo, e ele fala sobre pessoas que passaram pelo Holocausto. Então, tinha uma senhora, que ela já deve estar com uns 80 anos, em que ela veio com a família, ela conseguiu sair dali, ela foi para o Uruguai, depois ela acabou casando e veio para o Brasil. E ela narrando as histórias da família dela. Então, assim, dos avós dela, que eram pessoas com uma excelente posição, e de repente se viram ali tendo que escolher e mandar um telegrama ou ter que comer, sabe? Se vendo amigos morrerem por causa do guarda que entrou na casa, bêbado, querendo vodka, e não tinha vodka, ele foi lá e matou o pai, sabe? O pai de família. E aí você acha que essas memórias, essas pessoas que tiveram esses destinos tão difíceis, e a gente sabe que tem muitas pessoas aqui no Brasil que têm, né, esses ancestrais que passaram por essa situação. Eu não acredito, mas você acredita que isso fica perdido assim, sem, sabe, sem ninguém olhar o sentimento dessas pessoas? Eu sempre digo que a gente herda os amores e os desamores dos nossos ancestrais. Então, veja, né? E quando a gente traz para o hoje, ainda que a pessoa esteja passando por esse momento difícil, veja o quanto somos privilegiados. Porque o câncer existia naquela época também. E com o câncer existia guerra, existia fome, existia muita morte, Mas, existia muitas privações, mas não existia informação, né? existia É, informação, e as né? pessoas não E tinham aí a possibilidade de olhar para isso e ressignificar esse momento. exatamente. E aí tem um filme na Netflix, Radioatividade, né, da Mary Curd, em que ela desenvolveu, né, a cientista junto com o marido dela. Então, hoje, todas essas facilidades que o paciente tem, vem do quê? Do estudo de muitas pessoas, da dedicação e da morte também. Porque para ela desenvolver isso, ela ficou doente, o marido dela ficou doente, morreu. Pessoas que estavam ali também morreram, adoeceram, porque estavam em contato com elementos muito perigosos. Então, ampliar esse olhar, né? Tirar o olhar do próprio umbigo e trazer esse olhar ampliado de quantas pessoas colaboraram para que você estivesse ali naquele momento fazendo o seu tratamento de rádio, terapia, Exatamente. Eu do jeito lembro, você estava que falando, eu estava lembrando que no dia, né, que eu fiz essa constelação, logo que eu descobri, e foi exatamente assim, acho que na semana que eu tinha, né, recebido o diagnóstico de câncer, eu lembro que a Selma fez um exercício, foi o final de semana que nós falávamos sobre a morte, né? O módulo de aula naquele final de semana era a morte. E ela fez uma meditação e fez a gente olhar para a morte, né? E eu lembro muito que no primeiro momento, quando eu escutei aquilo, eu pensava comigo, tudo que eu não quero agora é olhar para a morte, né? uhum. Eu quero olhar para a vida, não quero olhar para a morte. E o quanto esse exercício fez com que eu ressignificasse aquele momento que eu estava vivendo, né? Fez com que eu conseguisse olhar para as minhas prioridades e o quanto eu saí mais forte dele,
né? Então, às vezes, a gente tem que olhar para a situação de uma forma bem clara para trazer a força para sair dela, né? Quais são as suas prioridades, né? Exatamente. Para onde você quer olhar? O que você quer fazer? E aí, quando você Né? se coloca Quais são nesse as nossas lugar, distrações, né? exatamente, E aqui a gente não está julgando ninguém, porque nós estamos nesse planeta, né? Vivendo uma experiência, somos seres humanos, todo mundo tem problema, né? Não adianta falar que não, todo mundo tem um pouco mais, um pouco menos, mas todo mundo tem as suas angústias. E é bem isso, né? O que você está fazendo da sua vida? Muitas vezes a doença, ela vem para mostrar o que você está fazendo da sua vida, o que você não está olhando, né? exatamente. O que você deixou de olhar, né, para você. E aí, às vezes, a pessoa ela deixa de fazer um trabalho desse, né, por exemplo, de uma constelação, porque às vezes ela acha muito caro, porque ela acha que não é para ela, e aí ela fica ali no piloto automático, sem entender o que está acontecendo com a vida dela, né? Exato. Eu lembro também a primeira vez que eu fiz a minha constelação, que foi até com a Ana Amélia, Uhum. Ana, né? É, Amélia. E aí eu lembro, muitos anos atrás, eu levei uma questão de profissional, financeira, e eu achava que o erro era totalmente comigo. Ah, porque eu tinha escolhido o curso errado, porque eu estava na cidade errada, porque eu tive os chefes errados, tudo isso. E quando eu fui ver, era uma total lealdade, né? Uma conexão à família do meu pai. olha aí. E nem sempre as suas fichas vão cair naquele momento, Exatamente. sabe? É um processo. Então, até hoje, eu lembro daqueles movimentos. Exatamente. Porque as E fichas aí você continuam vai. caindo, né? Elas seguem caindo. Às vezes você passa por uma situação, você fala, caramba, isso aqui tem a ver com aquilo que eu escutei lá atrás, né? E que naquele momento eu não tinha esse olhar e hoje eu consigo olhar para Eu não isso. tinha essa consciência, exatamente. E uma técnica vai colaborando com a outra. Né? Então, eu lembro também de uma que eu fiz e que mostrava ali, nossa, eu lembro direitinho, a pessoa falou assim, eu te vejo numa roupa dourada, né, numa roupa, e você fica muito apertada, e tinha muito a ver com o nascimento, sabe, de não estar preparada para sair, né, e aí quando você começa a assimilar essas informações com a sua vida mesmo, é óbvio, quando a minha mãe me teve, o meu pai estava internado. Então, olha só a minha preocupação em sair, em ser mais uma preocupação para minha mãe, que estava com o marido internado na UTI e com mais dois filhos pequenos. Olha só, né? Quanto isso faz uma mudança gigante na vida daquela pessoa. Faz um movimento muito Né? grande ali, né? Nessa semana a gente estava falando, até num curso que eu estava fazendo, e a Auriel dizia sobre o útero, né? Que o nosso útero guarda memórias da nossa gestação. Sim, O que acontece exatamente. durante a gestação daquela mulher fica armazenado ali e aquela criança nasce com essas memórias, né? Então, assim, tudo, querendo ou não, tudo está muito ligado ali. Mari, você faz os atendimentos pelo projeto, mas para quem não é paciente oncológico e quiser fazer os atendimentos com você, também existe essa possibilidade, né? Eu vou deixar o Sim, seu arroba aqui. Tem a possibilidade de fazer tanto a constelação quanto as outras técnicas que você oferece fora do sim. projeto. Quem é paciente oncológico e já teve, né, o seu atendimento com a Mari, em algum momento quiser repetir, também pode mandar uma mensagem para ela e aí vocês fazem um valor aí para, né, para as pessoas do projeto que querem repetir a técnica. Sim. É um valor especial, porque com o projeto é uma vez para cada pessoa, Isso, né? Para isso. dar oportunidade para todos Exatamente. também. Porque no projeto, para quem Sim. não sabe, acontece um rodízio de atendimentos. Então, a pessoa que faz parte do projeto, ela pode passar por todas as terapias que o projeto oferece. E eu acho isso muito legal, porque eu acredito realmente que uma técnica vai complementando a outra, né? Sim, com certeza.
No final ali, você trabalhou olhando para várias direções, né? Você conseguiu trazer o Exatamente. máximo de proveito possível daqueles atendimentos, né? Então, assim, Uhum. a constelação ajuda muito, o EFT ajuda muito, as cartas que você usa, eu já passei por algumas experiências com elas, né, feitas por você, e eu achei, assim, incrível, porque Incrível. elas fazem um sentido absurdo, assim. Eu consegui olhar para coisas que eu ainda não tinha acessado com todos os trabalhos que eu já fiz através de uma experiência sua com a carta, numa live que você Exatamente. fez. Foi maravilhoso. Porque elas trazem mesmo o que está na alma de cada um. E aí, aproveitando, né, eu estou sempre com elas. E aí, estava falando aqui, eu fui tal, tal, e olha o que saiu agora. Parar e essa imagem. Para cada um, ela vai trazer uma percepção, ela vai dar aquele clique. O que me vem aqui, né, como a gente está trabalhando essa questão, né, de pacientes que estão em tratamento de câncer, né, de como que você fica, né, é óbvio que existe lá um momento do luto, um momento de tristeza, é óbvio que isso acontece. Mas quando a gente olha isso aqui, pode-se, o que eu entendo para de ficar olhando só para a doença e caminha. Olha isso aqui, ó, go, vai, olha a estrada aberta, Exatamente. vai. Não fica olhando só para a doença. Se permita olhar para o que está além dela, né? E tem muita Traga essa minha vida. percepção, Eu costumo né? dizer para as meninas, até no grupo de acolhimento, que aquele é um grupo diferente, né? A maioria dos grupos que eu vejo de acolhimento oncológico se fala muito da doença. E ali a gente busca Uhum. falar muito da vida. Porque eu digo assim, gente, tem muita vida, né, depois do Tem. câncer. A gente tem aí uma vida incrível pela frente. É um momento desafiador? É um momento desafiador. Mas se a gente conseguir olhar para ele e não dar a ele um tamanho maior do que o que ele tem, a gente consegue passar por ele com mais leveza, né? É claro que não é Exatamente. fácil. Se eu disser isso, eu vou estar Não. mentindo, e eu falo isso por experiência própria, que já passei por isso. Tem momentos que você está realmente querendo fazer nada, e é uma questão de respeitar o seu momento, né? Claro. Eu costumo dizer, eu escuto muito assim, ah, mas olha só, eu nem choro. Eu falo, gente, mas chorar é importante. Chorar é muito É importante, porque o alegria, chorar né? não significa. As pessoas associam, né, o choro à fraqueza. E na verdade, eu tenho um olhar tão diferente para ele, sabe? Eu falo que o choro também é um lugar de força. É você trazer. Exatamente. É isso, mais uma vez, eu estou chorando, eu estou no meu lugar, eu estou no meu lugar de força. Agora, eu não vou chorar porque eu não quero magoar o outro. Aí eu sou muito importante, porque o outro vai ficar triste se eu não chorar. Exatamente. Então, o choro é Entendeu? É mais importante, né? É importante por vários motivos. A gente precisa liberar essa água toda que fica represada. Eu escutei uma vez que quando. Como é? Que a lágrima que não cai é o tumor que cresce. E eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, gente, mas faz sentido, né? Porque total. quando você começa a guardar isso dentro de você, não vai te fazer bem. Então, o choro, o assumir, o admitir, tô triste sim, tá desafiador? Tá desafiador. Mas é possível passar por isso, né? E eu tenho aqui várias oportunidades de me fortalecer emocionalmente, porque o projeto faz isso. É um fortalecimento emocional, é um fortalecimento energético, né? Eu vou lá, vou me fortalecer e vou passar por isso, ressignificando esse momento, olhando para ele de uma outra Exatamente. forma. Depende de cada um, né? E aí, quando vem esses desafios, aproveitar para refletir, né? Como que eu estou me colocando? Como que. E sempre voltar, não tem como, né? Sempre vai começar nos pais. Como está a minha relação com os meus pais? Não, é muito bem e tal, mas vai mais profundo.
vai mais profundo, que você vai ver que sempre tem alguma coisa. Se o próprio Bert Hellinger, né, teve esse clique, esse despertar, né, já lá nos seus quase 90, já 90 anos, em que ele não tinha tomado por completo a sua mãe, imagina nós, né? Exatamente, imagina nós. Né? Imagina nós. É todo um olhar diferenciado, né, para isso, para nossa história. É o trazer no coração, né? Eu costumo dizer sempre isso. A gente tem um olhar para pai e mãe como se eles fossem super-heróis e não errassem nunca, né? A gente esquece que eles são pessoas normais, assim como nós, e que erram o tempo todo, como a gente, né? Então hoje, quando eu tenho que olhar para os meus pais, né, em algum momento que eu imagino que eles tinham que ser perfeitos, eu falo, cara, você enquanto mãe erra pra caramba, né? E erra tentando acertar e faz o seu melhor. E aí tem os dois lados, né? Tem uns que olham os pais como os da pátria, os super-heróis, e outros que olham como os algozes da vida, né? Porque eu tô assim, porque o meu pai e minha mãe são assim. A minha vida é toda cagada porque o meu pai e minha mãe é assim. Exato. Então, né, de qualquer forma, você vai estar sempre tendo que olhar para os seus pais. Não, e tudo tá nos pais, né? Não tem jeito. Tudo tá lá atrás. A gente tem que olhar para isso, porque olhando para isso a gente entende muita coisa que acontece, né? Muitas dinâmicas que a gente vem repetindo. Quando a gente olha para os pais, a gente passa a entender. E quando a gente passa a entender, a gente entende que não precisa mais repetir, né? Que pode escolher um novo caminho, um novo olhar para aquela situação. Eu acho isso mágico. Mágico, mágico. Dinâmicas de lealdade, dinâmicas de exclusão, dinâmicas de desordem, né? Da hierarquia, são muitas dinâmicas que a gente não compreende nesses 5 sentidos. Né? A gente tem que ir mais profundo. Exatamente. Mária, eu amei conversar com você. Tava morrendo de saudade de bater papo com você. Ai, muito tempo longe. Foi maravilhoso. Gratidão por ter abraçado esse projeto junto comigo. Gratidão por todo esse amor que você distribui aí. As meninas, eu tenho certeza que saem, né, dessa conversa com vocês, com você com outro olhar. Eu recebo. A Cris também cansou de me dizer o quanto, né, esse movimento mudou a vida dela. E eu realmente acredito nisso, né? Eu acredito que a constelação ela consegue trazer mudanças assim extremamente significativas quando a gente se propõe a olhar para ela de verdade, né? A olhar para ela com a alma, sem deixar a nossa razão, sem deixar o nosso ego ficar interferindo. Quando a gente se permite olhar para ela com a alma, o resultado vem, e eu tenho certeza que vem mesmo, assim. Mesmo que não venha nos primeiros 5 minutos, né? Porque tem gente que espera fazer uma constelação e 5 minutos depois está com tudo resolvido. Não é, nem sempre é assim, né? Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes é um pouco mais rápido. Cada pessoa ela vai chegar de uma forma diferente, né? O importante é a pessoa saber que quando ela está aberta para aquele movimento, o movimento acontece de forma linda, né? Transformadora na vida. Como o caso da Cris, né? Totalmente aberta, ela pôde ver reverberar na vida dela os efeitos daquele trabalho. Exatamente. Isso não quer dizer que a pessoa vai ter que ela vai parar com o tratamento, vai deixar de tomar os remédios, não é nada disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Sim. Então, o que eu costumo dizer. Mas a forma como ela vai passar por aquilo é muito mais leve. Sim, o que eu costumo dizer é que o tratamento integrativo ele não substitui o tratamento oncológico. Não. Ele trabalha em parceria, né? Porque eu digo sempre assim, o oncologista ele vai tratar o seu físico. E quando eu falo que ele vai tratar o seu físico, ele vai tratar o câncer. Ele não vai tratar todo o resto que vem, né? Ele não vai tratar o seu emocional, ele não vai tratar o seu energético, ele não vai olhar para isso, né?
Então, o tratamento integrativo vai fazer esse papel. Ele vai olhar para o seu emocional, para te ajudar a passar por isso com uma leveza maior. Ele vai equilibrar a sua energia, porque a gente perde muita energia durante o tratamento, né? Muita energia. Ele ajuda, inclusive, a minimizar os efeitos colaterais, né? Algumas técnicas minimizam os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, é isso, é olhar para isso que a gente oferece como um extra, né? Não substituindo nunca o tratamento oncológico. É importantíssimo seguir o tratamento direitinho, né? E aliar ele às técnicas integrativas que vão trazer ali um ânimo novo, um gás novo para passar pelo momento. Sim, sim, com certeza. Mari, gratidão, meu amor. Amei, amei, amei. Obrigada, agradeço. Também adorei nosso bate-papo. E quem tiver qualquer dúvida, pode me mandar direct, que eu esclareço. Pode mandar lá. Eu vou deixar junto com a live o seu arroba. E aí, quem não for paciente oncológico e quiser entrar em contato com a Mari, é só seguir. Ela sempre está postando um monte de coisa incrível, vale a pena conferir. Obrigada, amiga. Ó, um beijo gigante. Beijo, gente. Um bom dia para todos. Bom dia, amiga aí no Rio. E que, né, tenhamos aí mais presença e que a gente possa se conhecer cada vez mais, né? Observando os nossos sentimentos, pensamentos, que começando por isso vocês já vão ver quanta clareza vai começar a energia aí. Exatamente. Fiquem com a carta que a Mari postou agora, que eu não sei para vocês, mas para mim ela fez muito sentido. Olha só. Gente, aproveita para tirar um print. Ah, sim! E depois eu vou, terminando aqui, eu vou colocar ela lá nos meus stories. Coloca, porque ela fez muito sentido e eu acredito que não só para mim. Beijo, meu amor. Beijo, tchau, gente. tchau, Obrigada gente. pela presença. Tchau, tchau.